Vocês já viram a nova série da Netflix, Indomável? Será que é boa? Será que vale a pena? Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal. E no vídeo de hoje a gente vai analisar essa série sem spoilers, mas no final, nesse momento que eu vou deixar aqui, eu vou explicar o final, mas fica tranquilo que quando chegar a parte com spoilers, eu vou te avisar antes. Na história, a gente vai acompanhar a investigação de um caso sobre uma mulher que morreu misteriosamente no Parque Nacional de Yosemite. O Kyle Turner, interpretado pelo Eric Bana, e uma guarda florestal, Anaya Vasquez, eles ficaram encarregados em encontrar o verdadeiro culpado desse crime. E por meio dessa sinopse que eu fiz agora para vocês, vocês já conseguem perceber que é uma série de suspense com mistério, em que a investigação vai ser o tema central dessa série. E com isso você já tem uma noção se essa série faz o estilo das séries que você gosta de assistir. E para mim foi uma série viciante que consegue te prender até o final. E é daquelas histórias no estilo dos livros do Harlan Coben, que tem plot twists malucos, em que a gente começa a criar várias teorias e no final é uma coisa completamente inesperada que jamais passou pela nossa cabeça. E como é uma minissérie, todo o mistério vai ser explicado pra gente em apenas 6 episódios, que pra mim é um grande ponto positivo, porque eu não tenho paciência pra ficar assistindo um monte de temporadas. E além desse mistério, eles vão se aprofundar na vida dos personagens. E pra mim acabou sendo um drama familiar muito intenso, porque eles vão tocar bastante em temas como o luto e a desestruturação familiar. Eu achei muito interessante ver os cenários dessa série. A história, ela se passa no Parque Nacional de Yosemite, nos Estados Unidos. Eu já tinha visto fotos, mas eu não imaginava que eles eram tão grandes a ponto de os guardas, de certa forma, perderem o controle da fiscalização. E acaba mostrando também os perigos desses parques, já que muitos crimes são cometidos dentro desses lugares e as investigações são muito difíceis. E essa série tem aquela vibe meio faroeste, meio country, que me lembrou bastante da série O Pier e também Terras Indomáveis, e esses dois são da Netflix. E por causa desse cenário, vai surgir muitas reflexões sobre as leis da natureza que foram abordadas no filme Um Lugar Bem Longe Daqui. E as pessoas que moravam ali, elas tinham muitas crenças religiosas e tinham uma conexão espiritual com aquele local, porque aquelas terras, antes de se tornarem parques nacionais, eles eram territórios indígenas, então tem todo aquele contexto de religião. Eu gostei bastante da forma como a história foi conduzida até um final surpreendente, sem deixar pontas soltas, e dos dois mistérios que essa série vai trazer pra gente, eu fiquei mais chocada sobre o Caleb, que era filho do Kyle, do que o mistério principal sobre a mulher na montanha. Mas eu acho que acabou acontecendo isso porque eu acabei criando mais conexão com o passado do Kyle do que com a investigação em si. Agora eu vou explicar o final, e se você ainda não assistiu, para o vídeo por aqui e não se esqueça de deixar o like. Então, pessoal, agora vamos entender o que realmente aconteceu no mistério da série Indomável. E, em primeiro lugar, a gente precisa entender que o filho do Kyle, ele era uma criança que tinha aparecido morto no parque anos atrás. E o Shane Maguire, que era o agente de fiscalização ambiental do parque, ele viu nas câmeras quem foi o responsável por isso. Ele mostrou para o Kyle e perguntou se ele podia dar um fim naquela pessoa. O Kyle recusou porque ele queria seguir os procedimentos legais para investigar e então prender essa pessoa. Mas a esposa do Kyle decidiu contratar o Shane Maguire para fazer aquele serviço. E o Shane fez isso, porém quando o Kyle descobriu a verdade, ele não conseguiu perdoar a Jill. E com isso ele teve que entrar na investigação do desaparecimento desse homem do Sean para encobrir os rastros da esposa e encerrar aquele caso. Mas teve várias complicações legais anos depois que a polícia começou a investigar e achar estranho o desaparecimento do Sean. Por isso, o Maguire ficava ameaçando o Kyle praticamente toda a série. E o Kyle e a Jill, eles acabaram se separando e somente no final a gente vai entender o real motivo do divórcio, porque a gente fica a série inteira pensando que era por causa do alcoolismo do Kyle, mas ficou claro que ele só se viciou depois da morte do filho e a ação da sua esposa contra a sua vontade. E dá pra gente ver que a Jill se arrependeu profundamente do que ela fez.
E como o filho dela era uma criança, e aqueles momentos que o Kyle ficava imaginando o filho do seu lado foram muito tristes pra mim. Por isso eu falei pra vocês que essa revelação foi mais assustadora do que o mistério principal dessa série. Já o mistério da Lucy, a gente vai descobrir que o verdadeiro pai dela era o chefe do Kyle, o Paul Salter. E foi ele que raptou ela quando ela era uma criança que estava na casa do pai que criou ela, depois que o Paul descobriu que ela estava sofrendo abusos. E ele pegou ela e levou para outra cidade na casa de um pastor que adotava crianças carentes. E foi lá que ela recebeu o nome de Grace. Porém, na verdade, essa casa adotiva era um esquema de golpe, em que o pastor ele pegava o dinheiro que o governo dava por essas crianças, mas deixavam elas presas no porão em péssimas condições de vida. E a Lucy conseguiu fugir e voltar para onde era a casa da sua família. Porém, já tinha outra pessoa morando lá porque os seus pais já tinham morrido. E então ela não tinha mais onde morar e ela começou a viver com os hippies que moravam lá no parque do Yosemite. E também, para ganhar dinheiro, começou a fazer um transporte ilegal de drogas. E ela tentou entrar em contato com o seu pai biológico, que era o chefe do Kyle, mas o Paul ele não queria que ninguém soubesse da existência da Lucy, já que ela foi um caso fora do casamento. E ela começou a chantagear ele, até que um dia ela pegou a neta dele sem permissão e levou ela para brincar na floresta. E o Paul falou que, como essa chantagem estava cada vez maior, ele ficou com medo da esposa descobrir a verdade. Ele falou pro Kyle que tentou ameaçar ela com uma arma, mas quando ela viu aquela arma, ela se assustou e saiu correndo. E ele então começou a perseguir ela na floresta, e foi nisso que a Lucy chegou na beira daquele penhasco, e sem ter mais para onde correr, ela decidiu pular. E esse foi o começo da série, quando ela bateu a cabeça nas pedras e caiu na corda dos alpinistas e quase matou eles também. E pessoal, eu achei muito estranho aquela cena que ele estava contando a verdade e do nada ele aponta a arma pro Kyle, mas de repente foi ele que caiu no rio. E pessoal, não foi outra pessoa que atirou nele, porque teve um corte naquela cena que depois que ele mirou no Kyle, ele atirou nele mesmo. E é isso, pessoal. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa série e se esses mistérios te surpreenderam. Se gostou desse vídeo, deixa um like, inscreva-se no canal e eu vou deixar linkada aqui a crítica que eu fiz de uma série de mistério que foi lançada nesses dias na Netflix. E eu te vejo lá no meu outro vídeo.